INSS insiste nesse pente fino, né, para diminuir custos do governo. Pagamentos irregulares, segundo dados da CGU, segundo os dados do TCU, segundo dados do próprio INSS, onde está havendo uma pressão. E quem está pagando o pato são os segurados, certo? E para vocês terem uma noção, o impacto do Covid no INSS é de 64,8 mil pessoas que foram afastadas dos seus trabalhos por problemas de saúde mentais, certo? Você vê aí o problema que está enfrentando o próprio INSS por conta da pressão, né, por conta da ansiedade, por conta de problemas deixados pós-Covid, certo? E tudo isso cria uma crise, e agora essa crise do medo, porque pessoas que têm o auxílio-doença por incapacidade e que a sua renda nesse momento é apenas esse salário, com essa possibilidade de fazer a perícia e ser injustiçado, porque o INSS erra e erra muito, essas pessoas têm que partir para a justiça para, de fato, provar que estão incapacitados. Isso gera aí mais medo, mais apreensão, mais ansiedade nessas pessoas. O que nesse momento, como eu falei num vídeo anterior, nesse momento, diante de tantos processos parados no INSS, tantos processos precisando ser analisados, tantos processos ser aí concluído, tantos processos ser enviado exigências, não. Os mesmos servidores que estão analisando esses processos, estão analisando processos para ser revisado, bloqueado e cortado benefícios. Então, há algo muito estranho aí dentro do sistema do INSS nesse momento, e a Associação de Peritos Médicos Federais aí estão tentando evitar, pelo menos nesse momento, a perícias médicas presenciais para as pessoas que têm o auxílio-doença por incapacidade temporária, que tem mais de 6 meses que fez perícia, que não tem data de cessação desses benefícios e que corre o risco agora de perder, certo? Porque peritos estão prontos para cortar, cessar esses benefícios. E o medo da pessoa não é passar pela perícia, e sim a injustiça cometida por alguns peritos, que essa pessoa de fato está incapaz, mas o perito coloca ali que ele está apto a trabalhar, a voltar a trabalhar. E nesse momento, onde tem o trabalho? Qual a empresa que está empregando para que essa pessoa volte ao campo de batalha, volte a buscar empregos, certo? Mas olha só, a pandemia do Covid, que assola o país há pelo menos 1 ano e 5 meses, já matou mais de 560 mil brasileiros e já reflete na concessão de benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença, somente nos primeiros semestres de janeiro a junho de 2021. Estamos falando de 2021 e não de 2022, certo? 64.861 pessoas que foram afastadas do trabalho por conta do Covid-19. Antes era 36,45% de todo o ano passado. No caso, o ano de 2020, foram afastados 37.045 por conta de problemas relacionados à Covid. E no primeiro semestre de 2021, 64.861, alta de 42%. Segundo a Secretaria da Previdência, alerta que em igual período de 2020, ainda não havia registro da doença no país.
na esteira da incerteza em relação aos danos colaterais desta pandemia, vem o afastamento por episódio depressivo, com 11.768 casos no primeiro semestre de 2021. Os números estão em crescimento desde 2019, quando foram registrados 213.245 pedidos. No ano seguinte, 2020, 285.221 pessoas pediram afastamento por causa da depressão e foi uma alta de 33%. Segundo especialista, estabelecer uma relação direta entre a pandemia e o aumento dos afastamentos dos trabalhadores dos serviços demandaria estudos mais profundos. Mas os números sugerem que o Covid está afetando a saúde das pessoas de modo geral. Para o advogado senhor Diego Gonzalez, o home office e as incertezas de hoje em dia, por conta do Covid, impactaram as concessões de benefício por incapacidade temporária, que em alguns casos pode virar aposentadorias por invalidez, por conta da incapacidade gerada aí pelo Covid-19, certo? A afirmativa do advogado contra respaldo no número da Secretaria da Previdência e enviou ao site a quantidade de aposentadorias por invalidez concedida em decorrência de problemas mentais subiu de 241.900 para 291.300 de 2019 para 2020, uma alta de 20,4%. A concessão de aposentadoria por invalidez de um paciente afastado por depressão depende da avaliação sempre de um perito, diz aí o advogado, né? Então, a falta de sensibilidade atrapalha a concessão. Isso está falando da concessão, a falta do amor, a falta da compreensão, a falta de atenção do perito médico está ligada à atrapalhação, né? A dificuldades para a concessão de um benefício junto ao INSS. Tudo depende do que o perito vai dar o parecer final, certo? Em um entrave para a concessão de aposentadoria por invalidez para o segurado com depressão está na perícia médica. Segundo o alerta o advogado senhor Diego Gonzalez, ele afirma que, abro aspas, infelizmente, na prática, o que vemos nos casos de doença com depressão é falta de sensibilidade por parte dos peritos, fecho aspas. Os peritos oficialmente recebem pressão para, abro aspas, dar alta, fecho aspas, cortar o benefício do auxílio-doença e não conceder aposentadoria por invalidez, evitando o incremento dos gastos da Previdência. A subjetividade presente nos diagnósticos psiquiátricos permite que os peritos executem esse, abro aspas, controle orçamentário, fecho aspas, devido a essa crise, lamenta aí o advogado, certo? A falta de exames laboratoriais ou de imagem que comprove a depressão, somente o relatório médico é utilizado, dificulta a concessão do benefício. Alerta é da advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, IBDP. Quanto ao home office, desde o início da pandemia, Valéria de Oliveira, de 50 anos, segundo aqui, conta que começou náuseas, dor de barriga, coração sempre apressado e muita dificuldade de respirar e para de pensar. O diagnóstico: transtorno de ansiedade generalizada, TAG.
uma das doenças que se encaixam em episódio de transtornos mentais do INSS e que não tem cura, somente controle. Mas, para surpresa, o INSS não quer conceder esse tipo de doença. Segundo ela, ficou 4 meses sem sair de casa, nem na padaria, e um dia, quando precisei ao médico, tive um ataque de pânico. Na minha cabeça, o medo de contaminar com Covid acaba levando a doença para dentro de casa e me tirou o chão. Conta a Valéria, que procurou ajuda desde o ano passado, utilizando medicamentos prescritos pelo médico psiquiatra e faz sessões aí de fisioterapia. Segundo, a segurada deve entrar com um pedido junto ao INSS do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, Então, nesse caso, ela tem esse problema, tem o diagnóstico, mas enfrenta a dificuldade dos peritos reconhecer por conta da pressão sofrida para cancelar, cessar, não dar direito a realmente quem precisa. E aí, o que acontece? A doença se torna pior, porque você fica sem emprego, sem renda e doente. Essa é a realidade que vivemos hoje no nosso país, onde o governo está fazendo questão de fazer um pente fino de forma presencial, onde o único objetivo é cancelar, e essas pessoas acabarão no momento mais difícil da sua vida e com a consequência, a doença vindo a piorar cada vez mais. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos nós e que Deus fortaleça para que não podemos chegar a essa situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.